com ela, meditando nela, trazendo, né, da palavra aquilo que Deus tem para nós. Então, que em nome de Jesus hoje seja mais um dia em que Deus vai falar conosco de um jeito simples, porque eu não sei pregar, mas eu sei que Deus está em mim, que Deus está comigo, eu sei que o Espírito de Deus fala através de mim, e eu sei também que tudo aquilo que Ele tem revelado ao meu coração é para proveito de todos. Então, vamos iniciar esse momento lendo um texto bíblico, como eu falei, eu sempre inicio lendo um texto bíblico. E o texto bíblico de hoje está em Números, capítulo 13, Números 13, versículos 25 e 26. A partir do versículo 25, Números 13, a partir do versículo 25. Ao fim de 40 dias, retornaram da missão de reconhecimento da terra e apresentaram-se diante de Moisés, de Arão e de toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, e deram o testemunho do que viram, e mostraram-lhes o fruto da terra. E deram um relatório a Moisés, dizendo: Fomos à terra onde nos enviastes, e lá, em verdade, mana leite e mel. Estes são os seus frutos. Mas o povo que habita nesta terra é forte, as suas cidades são grandes e amuralhadas. Além disto, vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, vivem na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar e na margem do Jordão. E Caleb fez calar o povo que murmurava diante de Moisés, dizendo: Subamos e apoderemo-nos da terra, pois certamente haveremos de conquistá-la. Mas os homens que o acompanharam argumentaram: Não podemos subir contra essa gente, porque é mais forte do que nós. Então, a reflexão que eu quero fazer hoje, Deus me deu esse texto, mas em virtude de algo que aconteceu anteriormente, eu pedi a Deus um texto para estar embasando aquilo que eu vou falar hoje. Deus me deu esse texto. Uma pessoa chegou para mim, todos sabem que eu trabalho com mapeamento comportamental, eu sou analista comportamental também, além de pastora. E foi Deus que me deu essa visão de buscar a análise comportamental para estar entendendo melhor os comportamentos meu e das pessoas, daquelas que quiserem, obviamente. E alguém chegou e me perguntou, no meu perfil do Instagram, tem autoconhecimento, desenvolvimento comportamental. E alguém chegou e perguntou, disse: Pastora, autoconhecimento não é coisa do diabo? E eu disse: Quem lhe disse isso? Não, o meu pastor disse que eu não me envolvesse com esse negócio de autoconhecimento, porque era coisa do diabo. Eu disse: Filha, provavelmente o seu pastor ele é ignorante em relação a isso, a esse tema. Ignorante no sentido de ignorar o verdadeiro significado da palavra e os objetivos que são propostos pelo autoconhecimento bíblico, o autoconhecimento na perspectiva de Deus. E eu achei conveniente eu falar um pouco sobre isso aqui. Eu pedi um texto ao Senhor para estar, a partir desse texto, falando um pouco sobre a relação da palavra de Deus com o autoconhecimento. Porque para que nós possamos entender que precisamos ter consciência de quem somos. E essa consciência de quem somos, ela acontecerá a partir do autoconhecimento. A partir do conhecimento de Deus, pela sua palavra, e do autoconhecimento também que devemos ter de nós mesmos, a partir da palavra de Deus, do que a palavra diz que nós somos, né? Da nossa identidade em Cristo Jesus. Então, e aí eu pergunto agora,
Será que temos plena consciência de quem somos? Será que temos plena consciência de todas as nossas virtudes, dos nossos defeitos, dos nossos dons, dos nossos talentos, dos nossos pecados? Será que conhecemos plenamente a nossa personalidade, o nosso temperamento, o nosso caráter? Será que esta visão que temos de nós mesmos é a correta? Será que a visão que temos de nós mesmos é a visão correta? É a visão de Deus para nós? Queridos, a gente há de buscar uma visão correta e bíblica de quem nós somos. Por quê? Se, por um lado, o humanismo contemporâneo, sobretudo o existencialismo e certas correntes marxistas, define um homem como um ser que é criador do seu próprio ser, algumas correntes, né, cristãs, ela desvaloriza o homem, ou pelo menos o homem no seu ser integral. Enquanto o humanismo supervaloriza o homem e anula a existência de Deus e o seu mover na vida da humanidade, algumas teologias cristãs tendem a desvalorizar o homem como ser integral e espiritualizam tudo. Nós somos um espírito, ou nós temos o Espírito de Deus, temos uma alma e um corpo. Somos um ser, eu diria assim, tridimensional. E esse ser tridimensional, espírito, alma e corpo, como a Bíblia diz que somos, ele precisa funcionar integralmente, de forma harmônica. E, às vezes, a humanidade e os homens, aqueles que não têm Deus, eles tendem para o humanismo, para supervalorizar o homem e anular a existência de Deus. Enquanto que algumas teologias cristãs tendem a desvalorizar o homem como ser integral que ele é. Então, um dos objetivos do autoconhecimento, na perspectiva da palavra de Deus, é fortalecer nossa identidade como discípulo de Cristo, como pessoa, como líder de uma família, como chefe em um local, como cooperador em uma empresa. Fortalecer a nossa identidade, principalmente como discípulo de Cristo, para que nós possamos entender o nosso papel na sociedade. E, acima de tudo, no reino de Deus. E trabalhar para o crescimento e o avanço da igreja, que passa por você mesmo, pela sua família, pelos seus amigos, por aqueles que se relacionam com você. Nós não podemos fazer isso sem conhecer a Deus e a nós mesmos. E aí eu aviso aqui ao pessoal do Instagram que, se possível, clica no coraçãozinho aí para chamar mais pessoas. E essa curtida não é para mim, essa curtida é para que a palavra alcance mais pessoas, ok? E o pessoal também aqui no YouTube, né? Já se inscreve, já aciona o sininho para sempre que eu postar vídeos ou eu estiver ao vivo, você possa receber a informação do YouTube, ok? Então, como eu estava falando, existe aí uma polarização. Estamos falando muito dessa palavra hoje, lembrei dela agora. Existe uma polarização muito forte. O humanista nega a existência de Deus
e coloca toda a sua e supervaloriza o homem. E algumas teologias, não são todas, obviamente, algumas teologias minimizam o valor do homem no seu ser integral, valorizando apenas o ser espiritual ou o seu espírito. Então, esse é um dos objetivos do autoconhecimento a partir da perspectiva de Deus, né? Fortalecer nossa identidade como discípulos de Cristo para que possamos entender o nosso papel na sociedade e no reino de Deus. E aí, trabalhar para o crescimento e o avanço da sua igreja, da família de Cristo. E nós não podemos fazer isso sem conhecer a Deus e a nós mesmos. Muitas pessoas evitam o autoconhecimento por alguma razão, eu não quero julgar aqui, preferem enganar-se, mentir para si mesmas, ao invés de encarar sua própria realidade. A coisa mais. A melhor ação, eu poderia dizer, que você pode dar, o maior passo que você pode dar para crescer como pessoa, para ser realmente quem você é, primeiro é ter uma experiência com Deus e andar com Ele. Primeira coisa, sem Deus na nossa vida, nada vai frutificar. Você pode até as coisas podem até parecer que estão bem, mas um dia a casa cai. A Bíblia diz que é uma casa edificada sobre areia. Na primeira tempestade que vier, ela vai ser destruída. Então, a primeira coisa que o homem deve fazer é buscar a Cristo, é buscar nascer de novo, como disse Jesus. Nicodemos perguntou para Jesus: o que eu devo fazer para nascer de novo? O que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? Ele disse: importa-vos nascer de novo. Não nascer da barriga da minha mãe, não. Nascer espiritualmente. Então, esse é o primeiro passo que o ser humano deve dar quando tiver consciência de que precisa dar passos para ser uma pessoa melhor. É o primeiro passo. Não adianta, sem esse passo, os outros são inúteis. O segundo passo que um ser humano deve dar para crescer como pessoa, para ser um profissional excelente, um pai, uma mãe, um filho, um irmão excelente. Excelente, quando eu digo, não é perfeito, queridos. É ser uma pessoa melhor, é buscar o autoconhecimento. Quanto menos nós nos conhecemos, menos utilizamos nosso potencial e menos produtivos somos. Quem não se conhece, quem não conhece a si mesmo e não se aceita, e dificilmente saberá reconhecer e aceitar o outro. Eu trabalho, como eu já falei, eu trabalho com isso, né, com análise comportamental, e eu tenho identificado nas pessoas, nos clientes, eu tenho identificado que os problemas de relacionamento, 99% dos problemas de relacionamento, a origem é ausência de autoconhecimento. As pessoas não se conhecem, elas não sabem quem são. Elas não conhecem a sua personalidade, elas não conhecem o seu temperamento, elas não conhecem verdadeiramente o seu caráter. Então, assim, o autoconhecimento é fundamental para que nós possamos exercer plenamente aqui na Terra a nossa missão, seja em que lugar for, seja em que posição for, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja. O autoconhecimento é fundamental. Então, eu fiz essa pergunta e vou fazer de novo. Será que você tem plena consciência de quem você é? De todas as suas virtudes? Você conhece todas as suas virtudes, todos os seus defeitos? Você conhece seus dons? Você conhece seus talentos? Será que você conhece plenamente a sua personalidade, o seu caráter, o seu temperamento? Será que esta visão que você tem de você mesmo é a visão correta? Nós
às vezes, temos uma visão equivocada de quem nós somos, porque a visão que temos é uma visão que foi estabelecida por aquilo que ouvimos de quem somos, por aquilo que nossos pais nos disseram que nós éramos, por aquilo que os nossos amigos dizem que nós somos, por exemplo. Por tudo aquilo que nós fomos armazenando em nossa mente de informações desde desde o ventre materno, desde o ventre materno, nós fomos armazenando informações, fomos ouvindo as pessoas dizerem quem nós éramos e fomos absorvendo isso e acreditando nisso porque éramos crianças. Por exemplo, uma criança que cresce com o pai dizendo: você não pode isso, você não consegue, não vá que você não consegue, não faça porque você não pode. Uma criança que cresce ouvindo o tempo todo que não pode, que não pode, que não pode, que não vai, que ela não vai conseguir, que ela não vai conseguir, que ela não vai conseguir, ela vai nascer com sérios problemas de personalidade e de caráter também. Então, nós precisamos, a partir do autoconhecimento, nós precisamos dar uma nova roupagem, vamos dizer assim. Eu não diria nem uma nova roupagem, a Bíblia diz que a gente deve se despojar do velho homem e renovar-nos pela palavra para sermos o novo homem que Deus quer, que Deus nos fez para ser e que Deus quer que sejamos. Espiritualmente, só podemos isso em Cristo Jesus. A partir da confissão dos nossos pecados, do arrependimento, da aceitação do sacrifício de Cristo na cruz, espiritualmente, querido, nós estamos salvos, libertos da condenação do pecado. Mas a alma, ela é renovada dia a dia. E eu disse há pouco tempo, e vou repetir de novo, a coisa mais importante que um ser humano pode fazer é aceitar Jesus Cristo e andar com ele. Ponto número 1. Ponto número 2, buscar autoconhecimento, buscar se conhecer, para que você possa verdadeiramente andar como Deus quer que você ande e ser, principalmente ser quem Deus quer que você seja. Você é filho de Deus? É. Mas por que a gente não vive a vida abundante que Deus disse que nós viveríamos, que Jesus disse que nós viveríamos? Eu vim para que tenham vida no Espírito, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O que é uma vida abundante? É uma vida suprida, é uma vida de alegria, é uma vida onde nós temos a paz. Não estou falando de riqueza, de dinheiro no banco, também é uma vida onde nós temos fartura. E porque a maioria dos crentes não vive essa vida, vivem em guerra, dentro das suas próprias casas, vivem com dificuldades financeiras, vivem com problemas de saúde. Né? Eu não estou falando de você ter uma situação como eu tive agora, porque nós estamos no mundo e a Bíblia diz que quando a chuva vem é para todos, para bons e maus. Quando vier as pestes, vai vir para todo mundo, para bons e maus. Né? A gente não está livre disso. Mas uma coisa é você ter um problema e outra coisa é viver esse problema sempre. Então, eu quero falar para você que a vida no Espírito que você recebe em Cristo, ela te livra da condenação do pecado. Mas a sua alma, ela é salva de glória em glória. Ela é transformada, como diz o apóstolo Paulo, de glória em glória a partir de atitudes minhas e suas.
a partir de atitudes minhas e suas. As nossas ações no dia a dia, elas são afetadas, aqui, vocês do YouTube, elas são afetadas pela visão que temos de nós mesmos e da realidade que nos cerca. Todas as nossas ações diárias, elas são afetadas pela visão que temos de nós mesmos e pela realidade que nos cerca. Se nos enxergamos pequenos e incapazes, essa visão limitará a nossa atuação no mundo e na obra do Senhor. Quando eu digo no mundo, eu digo que as minhas atitudes, por onde eu andar, elas afetarão os locais e as pessoas. E na obra do Senhor, naquilo que Deus me chamou para fazer. Olha, a visão que eu tenho de mim vai ser a visão que eu vou ter do mundo. A imagem que eu tenho de mim vai ser a imagem que eu vou ter do mundo. Olha o que aconteceu aqui no texto que nós lemos de Números 13. 12 homens foram ver foram averiguar, verificar a terra. Esses 12 homens viram a terra, viram que era boa, viram que era produtiva, trouxeram os frutos da terra bons, grandes, mas viram também os gigantes que estavam lá, que eram muito fortes, que eram grandões, que eram poderosos, e que eles, a maioria dos homens, não iriam conseguir. Os homens que o acompanharam argumentaram dizendo: não podemos subir contra essa gente, porque é mais forte do que nós. No entanto, Caleb fez calar o povo, que murmurava diante de Moisés, dizendo: subamos e apoderemos da terra, pois certamente haveremos de conquistá-la. Isso tem a ver com autoconhecimento, queridos, com o conhecimento de Deus e com autoconhecimento. Por quê? Porque Caleb tinha no coração e na mente as promessas de Deus. Caleb estava firme nas promessas de Deus e Caleb sabia quem ele era em Cristo e a missão dele no reino e a missão dele em Deus, o que Deus esperava dele. Opa, tem homem grande lá, mas nós vamos sim, nós vamos conquistar. Nós vamos conquistar, vamos subir e conquistar, porque temos uma promessa e porque Deus nos gerou para essa obra. No entanto, os outros disseram: não vamos não, nem subamos, porque eles são fortes demais e a gente não vai conseguir. Uma visão de baixa autoestima, uma visão de pequenez, uma visão de homem fraco, uma visão covarde de si mesmos. Faltava-lhes a estes, que disseram que não iam conseguir, faltava a estes, era certeza e convicção das promessas, da promessa de Deus em relação à terra, e convicção de quem eles eram, e de qual era a missão deles naquele momento, e de que Deus estaria com eles naquele momento para conquistar a terra. Isso fala de autoconhecimento. Então, por que isso aconteceu com os espias? Por que alguns olharam para o problema e se viram pequenos demais, incapazes de superá-lo? Enquanto Caleb, né, como diz aqui a Bíblia, confiou que era capaz de realizar tudo aquilo, né, para o qual ele foi chamado, que parecia impossível. Porque um pensa de um jeito e o outro pensa de outro? Porque Caleb sabia quem ele era e quem estava com ele, e qual era a missão dele, e que se Deus tinha dado essa missão para eles, eles iriam conseguir. Enquanto os outros, além da baixa autoestima por parte na vida deles, eles eram covardes, mas eles não sabiam que eram covardes. Provavelmente não sabiam, porque o covarde dificilmente sabe que é covarde. Alguém tem que chegar para ele e dizer: você é covarde, cara. Você é covarde, mulher. Tá com medo de quê?
Não é verdade? Então, eles não sabiam por quê, porque não se conheciam, porque quando nós conhecemos nossas virtudes, nós conhecemos nossos dons, nós conhecemos nossos talentos, nós conhecemos tudo de bom que nós temos, mas também nós conhecemos nossas limitações, nossos defeitos, nossos pecados. Se não conhecêssemos, não nos arrependeríamos. Entra em processo de arrependimento diário aqueles que mais se conhecem. As pessoas que mais se conhecem são aquelas que conhecem a Deus, obviamente, são aquelas que todos os dias estão pedindo perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas falhas. Por quê? Porque se conhece. Opa, pecou, conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, conhece os princípios e valores de Deus e se conhece. Então, ela na hora que ela comete um erro, na hora que ela faz algo que desagrada a Deus, ela imediatamente ela identifica aquilo e pede perdão a Deus, pede perdão ao outro, se ela machucou alguém, e aí a vida segue, e assim, nesse processo, ela vai sendo transformada de glória em glória. Amém? Então, queridos, conhecer-nos como seres únicos e especiais, segundo a imagem e semelhança de Deus, e conhecer-nos como ser que é selado com o Espírito de Deus, cuja presença do Espírito de Deus estar nele, é um processo divino, mas também é um processo humano, a partir do autoconhecimento. E é Deus mesmo que nos leva a esse processo, né? Eu preciso, só conhecendo a Deus e a sua palavra, eu vou, como um ser humano perdido, que era antes, pecador, a partir do conhecimento de Deus e da palavra de Deus, eu vou entendendo quem eu sou, eu vou conhecendo, né, as minhas características únicas e especiais, criadas segundo a imagem e semelhança de Deus. Eu, por exemplo, quando a primeira experiência que eu tive com Deus, eu tive no Salmo 139, Salmo 139, e vocês que estão aqui são todos crentes e sabem o que é que eu estou falando. Então, vamos lá, Salmo 139. Salmo 139, versículo 13. A primeira vez, né, que eu experimentei a presença de Deus na minha vida, Deus falou comigo através desse salmo. Eu estava vivendo um período muito difícil, eu estava no fundo do poço. Eu não sabia quem eu era, e por não saber quem eu era, eu fazia escolhas erradas, e por não saber quem eu era, eu aceitava abusos, eu aceitava ser violentada, eu aceitava ser abusada, violência doméstica, sofri muito, eu aceitava ser manipulada, eu aceitava ser ridicularizada, porque eu não sabia quem eu era, porque eu não sabia do meu valor. A partir do momento que eu conheci a Deus, a primeira experiência que eu tive com Deus, Deus me disse: tu fostes formada. Eu estou lendo numa versão para mim, certo? O salmista está lendo Deus falando para ele. Eu vou ler assim, segundo a Bíblia. Porquanto tu formastes os meus rins e tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque me formaste de um modo maravilhoso. As tuas obras são prodigiosas e isto a minha alma o sabe muito bem. A minha não sabia. A do salmista, a alma do salmista sabia, mas até aquela ocasião a minha alma não sabia que eu havia sido formada de modo maravilhoso, que eu era uma obra prodigiosa do Senhor. Na minha formação, os meus ossos não foram encobertos de ti, quando em segredo fui modelado na profundeza da terra.
Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Eu não sabia, porque eu não sabia quem eu era. Mas a partir do entendimento dessa palavra, os meus olhos se abriram e eu disse: não, eu não é essa vida. Não foi para isso que Deus me chamou, que Deus me gerou no ventre da minha mãe. Não foi para isso. Eu tenho uma história linda para viver e a partir daí eu comecei a buscar em Deus dia a dia, dia a dia. Foi a partir desse dia que nunca mais, queridos, 20 e tantos anos, nunca mais eu pus o pé fora da cama de manhã, sem antes falar com Deus e perguntar a Deus: Deus, o que tu tens para mim hoje? O que foi que tu escrevestes no teu livro para mim hoje? Então, a partir daí, eu comecei a buscar em Deus o meu valor, quais as minhas virtudes. Comecei a buscar em Deus quais os meus dons, quais o meu talento, para que eu pudesse estar fazendo aquilo que Ele queria que eu fizesse. Eu estava num caminho totalmente na contramão daquilo que eu estou hoje. E Deus foi me moldando, foi me colocando, como eu disse ontem, de glória em glória. Ele não diz tudo de uma vez, ele vai fazendo devagarinho, até porque a gente não conseguiria a pressão, né? Se ele chegasse assim, entregasse tudo de uma vez, ele vai dizendo devagarinho, mas o que importa é o desejo puro e legítimo do seu coração de estar buscando em Deus viver realmente a história que ele planejou para você viver. Isso é o que importa. E ele, assim, na sua infinita bondade, ele vai nos entregando, ele vai expandindo a nossa visão para que nós possamos estar vivendo exatamente aquilo que devemos viver, que nascemos para viver. Então, João, eu peguei aqui o texto de João Batista. João tinha uma visão correta de quem ele era. João possuía uma visão acerca de si mesmo esplêndida. Ele não pensava de si além daquilo que ele era. Ele sabia que não era o Messias. Vai lá em João, capítulo 1, de 19 a 23. João, capítulo 1, de 19 a 23. João, capítulo 1, de 19 a 23. Olha, o testemunho de João. Este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes levitas para lhe perguntar: quem és tu? Quem és tu? Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és tu, pois? Tu és o Elias? Ele disse: não sou. Tu és o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, então, quem és? Para que respondamos aos que nos enviaram, que dizes respeito a ti mesmo. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João sabia quem era. Isaías profetizou João, o ministério de João. Aqui, João disse exatamente quem ele era. Olha, eu sou a voz do que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Eu sou aquele que o profeta Isaías disse que ia clamar no deserto e anunciar o Filho de Deus. João sabia perfeitamente quem ele era. Se João não soubesse quem ele ia achar até que ele era Jesus. Se João não soubesse quem ele era, ele ia achar que era um Elias, um profeta qualquer que não fosse ele mesmo. Mas ele sabia exatamente quem ele era. Quanto mais nos conhecemos e entendemos o nosso papel na sociedade e no reino de Deus, mais podemos estar certos de que estamos sendo as pessoas certas, nos lugares certos, fazendo a coisa certa. E isso
depois da salvação, quem nos ensina, quem nos diz é viver um processo de autoconhecimento. A partir daí, você vai ser a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Quantos de nós, queridos, perdemos tanto tempo fazendo coisas que Deus nunca pediu que fizéssemos? Vivemos anos fazendo coisas que Deus nunca planejou para nós e não prospera. Não prospera. Não prospera por quê? Porque Deus não está contigo. Lembra de Moisés, quando ele disse, Deus ordenou ele que fosse, seguisse adiante no deserto, e Moisés disse, eu só vou se tu fores comigo. Porque Moisés sabia que se ele fosse sem Deus, sem a proteção divina, ele não ia conseguir o que ele conseguiu. Então, é por aí, né? A gente tem que andar numa vida entendendo que precisamos viver a vida, não a vida que nós queremos, não fazer o que nós queremos, mas fazer o que Deus quer. Para isso eu preciso de conhecimento de Deus. Para isso eu preciso de conhecimento da palavra de Deus. E para isso eu preciso me conhecer, porque quando eu sei quais são os meus dons, quando eu sei quais são as minhas virtudes, quando eu conheço o meu temperamento, quando eu conheço a minha personalidade, quando eu conheço o meu caráter, isso me dá uma ideia de que. Então, nós precisamos ter uma visão equilibrada acerca de nós mesmos, buscando nossa identidade em Deus, aceitando-nos como somos hoje, mas sem nos conformarmos com esse ser que somos hoje. Ao contrário, devemos diariamente buscar o crescimento integral do nosso ser. Devemos nos entender como seres especiais, devemos, na nossa identidade, entender-nos como seres insubstituíveis, únicos, amados por Deus, filhos de Deus. Mas também temos que entender que somos incompletos, que somos imperfeitos, que carecemos de um constante aperfeiçoamento. E precisamos fazer isso baseado na palavra de Deus e baseado naquilo que devemos ser. E cada pessoa tem sua história. A palavra é para todos. Não existe na palavra um capítulo dizendo quem eu devo ser, quem você deve ser. A palavra é para todos. Mas se eu buscar a partir de uma experiência com o Espírito Santo vai revelando. E a partir de ferramentas que Deus deu, poder ao homem de construir, através de ferramentas da psicologia, da ciência como um todo, através de ferramentas, descobrir tudo aquilo que eu não sei de mim mesma, que não está na palavra, mas que Deus deu ao homem a sabedoria para criar, certamente eu vou, de forma mais fácil, encontrar o meu propósito de vida. Porque a minha identidade eu encontro aqui na palavra. Agora, propósito de vida, vida abundante, eu encontro a partir da palavra e a partir de uma transformação pela renovação da mente. E essa renovação da mente, ela se dá e deve acontecer principalmente em relação a mim. Eu vou renovar a minha mente com a palavra. A palavra vai penetrar na minha mente e eu vou observando, em relação à palavra, padrões comportamentais que não estão em sintonia com a palavra. Padrões comportamentais que estão antagonizando com a palavra. Opa, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Então, vamos mudar. Assim como o corpo precisa de
de médicos quando está doente, a mente, embora sendo renovada pela palavra, às vezes nós sozinhos não temos capacidade para encontrar algumas respostas. E a gente precisa da ajuda de alguém que possa nos dar essas respostas. É por isso que o Senhor me chamou para trabalhar com análise comportamental, com autoconhecimento. E graças a Deus, queridos, que eu conhecia Cristo e conhecia a palavra de Deus antes. Porque Deus é perfeito, né? Deus é lindo, ele sabe o que faz. Ele me chamou primeiro, ele me moldou, ele forjou o meu caráter a partir do caráter de Cristo, ele foi me transformando, e no tempo certo, né, depois que tudo aquilo que poderia contaminar a minha alma de forma errada foi destruído, ele me chamou para trabalhar com análise comportamental. Na verdade, a análise comportamental é um trabalho que se faz a partir da análise do DISC, né, da metodologia DISC, e no meu caso, eu aprofundei, eu não faço só análise comportamental, eu faço mapeamento comportamental. Nesse mapeamento comportamental, tudo que a pessoa precisa para se conhecer melhor, personalidade, temperamento, dons, talentos, eu incluí na minha mentoria dons e talentos, porque eu entendo que nós somos, como cristãos, Deus nos deu dons e talentos para que a gente estivesse edificando a igreja e sendo edificada, né? Então, eu incluí na mentoria dons e talentos, e hoje eu estou, graças a Deus, trabalhando com isso e entendendo que é muito importante para a igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque ao longo da história da igreja, a palavra foi sendo espiritualizada demais e as pessoas estão sendo doutrinadas no espírito, mas às vezes a maioria das igrejas, não todas, tem umas que trabalham, fazem esse trabalho de forma séria, mas a maioria das igrejas espiritualizam demais a palavra e trabalham só a questão espiritual e deixam a alma e o corpo sem atenção, sem cuidados, né? Às vezes, muito pelo contrário, inibindo o cuidado dessa parte do homem. Então, assim, eu louvo a Deus porque esse pastor, né, fez essa observação, e eu comecei a live dizendo que uma pessoa pergunta, pastora, autoconhecimento não é coisa do diabo? Quem lhe disse isso? Não, foi o pastor que disse que eu não me envolvesse com isso, que isso era coisa do diabo. Eu disse, infelizmente, ele ignora o verdadeiro sentido dessa palavra e ele ignora, inclusive, o primeiro e o segundo mandamento da Bíblia que Jesus nos ensinou. Jesus, certa vez, foi perguntado qual era o maior dos mandamentos. E isso está aqui, eu anotei aqui, Mateus 24. Qual é o primeiro dos mandamentos? E aí Jesus disse, o primeiro dos mandamentos qual é o maior dos mandamentos? Jesus disse, o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é ame o próximo como a si mesmo. Queridos, como eu posso amar a Deus, se eu não me amo? Porque você só pode dar aquilo que você tem. Se eu não me amo, nem a Deus eu consigo amar. Sabe por que muitas pessoas têm raiva de Deus, negam a existência de Deus? Se formos fazer uma análise da maioria dos ateus, as pessoas são completamente frustradas na vida. São pessoas desequilibradas, são pessoas doentes emocionalmente, porque não se amam, não sabem quem são.
E aí o que acontece? As pessoas não se amam e não amam a Deus, porque o amor é uma atitude. Amor é atitude. Então, se eu não me amo, se eu não tenho atitudes de amor para comigo, como eu vou ter para Deus? Então, se eu não me amar, eu não amo a Deus. Muito menos o próximo. Eu posso até dizer, Deus, eu te amo, mas não ama. Porque na primeira situação você vai negar a Deus. Então, assim, como que eu amo alguém se eu não me amo? Não existe isso de você dar o que não tem. E aí vai uma pergunta mais profunda: como eu posso me amar se eu não me conheço? Ninguém ama o que não conhece. Como podemos amar o próximo se não nos amamos? E como podemos nos amar se não nos conhecemos? Me pergunte, você ama o que você não conhece? Alguém consegue amar alguma coisa sem conhecer? Como podemos se amar sem nos conhecermos, sem nos aceitarmos como somos, sem nos compreendermos, sem nos perdoarmos, sem nos livrarmos das culpas que muitas vezes temos? E se não nos conhecemos, não nos aceitamos, não nos compreendemos, não nos perdoamos, como poderemos fazer isso com o próximo, queridos? A, a, a eficácia, a ordenança, vamos dizer assim, do autoconhecimento a partir da palavra de Deus, da perspectiva de Deus, está implícita aqui nesse texto. Então, conhecer a Deus e a nós mesmos é de suma importância para que possamos cumprir com o mais importante e maior dos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus e amar ao próximo. Mas não é, e quando eu falo de autoconhecimento, não é o conhecimento pelo conhecimento. É o conhecimento na perspectiva de Deus, da palavra de Deus, aquele conhecimento que impulsiona-nos a viver uma vida plena, a viver uma vida de santidade em Deus. Ok? Em primeiro lugar, devemos conhecer a Deus. Em segundo lugar, devemos conhecer a nós mesmos, para que possamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque para amar o próximo, eu tenho que me amar primeiro. Mas ninguém ama o que não conhece. Então, eu quero estimular você a buscar, a partir de hoje, se conhecer melhor. Se você precisar de uma profissional para isso, eis-me aqui. Eu estou trabalhando com isso e isso tem me dado muito prazer e eu tenho visto o efeito na vida das pessoas. Ok? Quero concluir dizendo que foi uma bênção para mim essa palavra hoje. Quero agradecer a Deus, porque Deus ele nos revela todas as coisas, ele nos ensina, e nos leva a andar realmente nos caminhos que ele quer que andemos e falar o que ele quer que a gente fale. Então, esse foi um momento propício para que nós estivéssemos falando sobre esse tema, que é, às vezes, tão questionado no meio do povo de Deus, que deveria ser o povo que mais se adequasse, né, a esse tipo de comportamento. Mas é assim mesmo. De glória em glória, as pessoas estão sendo transformadas e um dia eu também não compreendia, hoje eu compreendo. Então, um dos objetivos, eu quero concluir dizendo para você aqui do YouTube,
Um dos objetivos do autoconhecimento na perspectiva da palavra de Deus é fortalecer a nossa identidade como discípulo de Cristo, para que possamos entender o nosso papel na sociedade e no reino de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, em o nome do Senhor Jesus. Boa noite.